Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o anexo daquele PDF lá no nosso formulário Google, ok? Então não esqueçam de clicar no like, se você não é inscrito no canal se inscreva e vamos à aula! Então, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui no nosso Drive, vamos procurar aquela pasta que colocamos os nossos arquivos, né? Tá aqui, ó, pasta Matemática 2. Clico nessa pasta e veja, em azul está o arquivo que nós criamos, né? Tipo Word, e em vermelhinho aqui está o nosso PDF, que foi que transformamos o arquivo azul em PDF, certo? Então, agora o que nós devemos fazer é baixar o PDF que fizemos para podermos anexar no nosso formulário, tá? E como é que faz isso, professor? Você vem aqui, ó, nos três pontinhos da pasta, trabalho de PA, clicou nos três pontinhos, aqui está a opção, ó, fazer download. Eu não vou clicar em fazer download, porque eu já fiz o download antes, está marcado aqui em cima, ó, certo? Então, depois que você clicou aqui em download, ele vai baixar esse PDF, tá? E assim você vai fazer para todos. Olha, essa função 1 aqui é uma questão que está em solto, que eu vou já explicar para vocês no formulário. Eu também clico nela, venho aqui em download, veja que eu já fiz, então não vou fazer de novo o download, né? Então clicou em download, ele vai baixar. Ele vai baixar para onde, professor? Vai baixar para a tua pasta de download. Ah, eu preciso criar essa pasta de download? Não, vou já mostrar para você. Então, vamos sair aqui da nossa pasta de Matemática 2 e vamos para a nossa sala de aula. Aqui de posse da nossa sala de aula, pessoal, você vai clicar no ícone da sala de aula. Aqui é a nossa sala de aula, né? Turma teste, que estamos fazendo desde o começo dos vídeos, né? Aqui em mural já tem aqui, ó, nova atividade, conhecendo o formulário. Então, o professor já mandou o formulário para mim fazer o anexo das minhas respostas, né? Então, eu vou clicar aqui em atividade e veja, a atividade que ele mandou para mim é trabalho, conhecendo o formulário. Clicou aqui na minha atividade, conhecendo o formulário, veja, primeiro aparece esse aviso que o professor coloca para vocês. Ele coloca esse aviso para você ter ciência da data e da hora que você tem que entregar essa atividade, além da pontuação, né? Então veja, eu vou ler aqui a primeira vez com vocês, olha. Ele coloca assim, atenção, este exercício é do primeiro semestre 2020.1 e completará a nota com o valor de 8 pontos da disciplina de Matemática 1 e 2. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aí ele continua, sugiro que antes de responder o questionário, você assista os vídeos das aulas de Matemática 1 e 2, além de ler as páginas do livro em PDF na parte de... Aí tem o xizinho aí, porque essa parte aí é o tópico da aula que você teve. Ah, foi progressões aritméticas, foi funções, foi exponenciais. Ele vai colocar aqui no lugar desse x, tá? Aí ele coloca ainda, postado na sala de aula, depois responda o questionário. Ainda é colocado, pessoal, o valor da pontuação dessa atividade. Olha, 8 pontos vale essa atividade. Depois ele coloca assim, ó, data de entrega. Aí o professor vai marcar aí que dia e o mês que ele quer essa atividade, né? E depois ele coloca também a hora. Até às 14 horas deve ser entregue esse formulário. E mais uma vez ele coloca aqui uma observação. Não perca o prazo de envio desse formulário, pois não haverá uma segunda chance de envio. Com todas essas informações, pessoal, ainda tem aluno que esquece de enviar o formulário e depois da data e do horário marcado, quer uma segunda chance, né? Então, não deixa para fazer no último dia de entregar, na última hora de entregar o seu formulário. Sempre faça com antecedência, certo? Então, eu já li as minhas informações, agora eu vou ver o que tem no meu formulário. Então, você vem aqui, clica no formulário, aí ele carrega para vocês, está aqui. Nome do formulário, né? Conhecendo o formulário. As mesmas informações está contida também no formulário, que é para você realmente não esquecer, que isso são importantes, né? Então você já leu de novo e já vem aqui, ó, endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail é o obrigatório, é o teu endereço de e-mail. Por que é solicitado, professor, o endereço de e-mail? Porque é por lá, pelo teu e-mail, que o professor vai te devolver esse formulário. E aí é importante porque o professor vai te devolver
tanto o professor fica com o teu formulário salvo e você também fica com o formulário salvo, já com a nota aí no teu Drive, tá? Na tua sala de aula. Então, colocado o e-mail, vou em próximo. A próxima, pessoal, é a identificação do aluno. E é importante, sempre embaixo dessa tarjazinha aí em destaque, que é a identificação do aluno, ele coloca o que ele quer nessa questão ou nesse comando, né? Aqui ele diz assim, ó, coloque o seu nome em caixa alta. E aí o aluno vem aqui, né? Já coloquei aqui Luiz Wagner, você tem que colocar o nome completo, tá? Eu vou deixar apenas Luiz Wagner. Antes de ir próximo, eu quero explicar para vocês, um formulário de exercício, pessoal, ele tem vários tipos de questões, né? Por exemplo, esse aqui de vocês colocarem o nome é resposta curta, por isso que você pode escrever nela, tá? Então vamos em próximo. Aí eu tenho de novo a identificação do aluno, só que agora ele pede selecione uma turma, né? Ou selecione a sua turma. Esse tipo de questão aqui, pessoal, já é a lista suspensa. Veja que tem o nome turma e tem aqui uma opçãozinha para escolher. Clicando na setazinha, tem todas as turmas que o professor tem. Eu, no caso, como respondendo aqui o questionário, eu estou na turma teste, então eu clico aqui em turma teste. Aí vem a identificação da questão agora. Veja, antes da questão, o professor sempre vai colocar algo referente àquela questão que é de interesse você saber, né? Por exemplo, aqui ele diz assim, ó, após ter lido o livro em PDF postado na sala de aula virtual e assistido os vídeos das aulas, responda a questão abaixo. Então, aqui está a minha questão. Esse tipo de questão aqui, pessoal, é de múltipla escolha, ou seja, só tem uma questão certa, tá? Então, vamos ver qual é a questão. Qual dos conjuntos abaixo pertence ao número π? Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, que não é esse. Conjunto dos números inteiros também não é esse. Conjunto dos números racionais também não é esse. Conjunto dos números irracionais. Essa é a resposta correta. Lembrando que o número π, pessoal, é aquele número 3,1415, e enfim, ele é infinito e é também irracional, tá? Mas eu vou fazer com vocês o seguinte, eu não vou marcar a resposta certa, eu vou marcar uma resposta errada. Veja que desmarcou a anterior. Eu vou deixar a resposta errada para me mostrar lá no final para vocês como é que fica a pontuação, ok? Então, faz de conta que eu errei a questão, eu marquei a questão errada aqui e vou em próxima. Essa próxima questão é o de caixa de seleção, é uma outra opção que o professor tem em colocar questões para vocês no formulário, tá? Então, essa caixa de seleção, se vocês observarem, eu posso marcar quantas eu quiser. Porém, o professor ele pode colocar aqui, olha, só existe uma alternativa correta. Então, você já não vai poder marcar todas que quiser. Vai ter que ler a questão e descobrir qual é a resposta correta, certo? Então, vamos aqui na questão. Qual o símbolo que representa o conjunto que contém o número π? Aí eu tenho o N, que representa o conjunto dos naturais, o C, que representa o conjunto dos complexos, o Z, que representa o conjunto dos inteiros, a letra Q, que representa os números racionais, e a letra I, que representa os números irracionais. Como falei na questão anterior, π ele está no conjunto dos números irracionais. Então agora eu vou gabaritar a questão. Marquei a questão correta. Veja que se eu quiser marcar mais uma resposta, olha, ele já vai dar o aviso. Só existe uma alternativa correta. Aí eu tenho que escolher, né? Então, deixando aqui a questão correta, vou em próxima. Bom, aqui tem mais uma questão, né? E tem também a identificação da questão. Pessoal, é importante que toda vez que você for ler um formulário, leia as identificações da questão. Veja o que realmente o professor quer naquela questão. Então, vamos aqui, ó. Após ter lido o livro, assistido às videoaulas, postada na sala de aula virtual, responda a questão abaixo no seu caderno com caneta, ou seja, você vai responder de caneta, né? Melhor dizendo. E coloque o seu nome embaixo da questão. Após isso, faça o anexo da resposta. Veja só, você vai pegar essa questão aqui, vai resolver no seu caderno. E por que tem que ser de caneta? Porque muitas das vezes a foto que o aluno manda para a gente da questão, ela fica ilegível, né? Não dá para a gente ler a resposta de lápis. Por mais que você consiga ampliar a imagem, você não consegue identificar. Então, quando você faz a caneta, fica fácil o professor identificar a tua resposta. Então, de novo, você vai fazer a questão no teu caderno, vai colocar o teu nome embaixo da questão e depois vai tirar a foto e fazer todo aquele processo que aprendemos na aula anterior.
Caso você não tenha visto a aula anterior, aqui acima tem o card da aula anterior, tá? É importante assistir essa aula. Então a questão fala, considerando uma função f de r em R, onde f de x é igual a 3x menos 1, determine f de 1. Então, essa aqui é uma questão, pessoal, de funções, né? O que nós vamos fazer? Aonde tem x na minha função dada, eu vou colocar o 1 e resolver a função, né? Resolver a questão. Essa questão eu já fiz e já fiz também o PDF dela, porém não mostrei para vocês, né? Eu mostrei do trabalho de pesquisa que vamos anexar daqui a pouquinho, tá? Mas enfim, faz de conta que você já fez, já usou os passos que aprendemos na aula anterior para fazer o teu PDF. Aí você vai aqui, adicionar um arquivo. Só para explicar essa questão ainda, pessoal, esse tipo de questão é que você faz o upload da tua resposta, ou seja, do teu arquivo, tá? Então você vem aqui em adicionar arquivo, aí você vai clicar aqui em selecionar arquivo do seu dispositivo. Clicou aqui em arquivos, vai aqui em meu drive e aqui está a nossa pasta. Aí você lembra que nós fizemos o PDF dessa questão, colocamos aqui na nossa pasta e você lembra também que fizemos o download da questão? Aí vem dizer, mas por que tinha que fazer o download? Porque se você clicar aqui na tua pasta, no teu PDF, ele não vai carregar. Olha só, você clicou aqui para fazer o upload, ó, ele vai ficar aqui fazendo o upload 1 de 1. E vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e não vai conseguir anexar a resposta. Então, aqui é onde acontece a dúvida do aluno, quando ele me liga lá no Zap, né? Ou então quando ele bota uma mensagem para mim dizendo, professor, não estou conseguindo anexar as respostas no formulário. É porque ele está tentando anexar lá do drive dele. E aí ele não vai conseguir. Eu não sei explicar para vocês se um telefone mais sofisticado, uma internet de alta qualidade, se consegue fazer. Pelo menos todas as vezes que eu tentei não consegui. Aí é por isso que é necessário você ir naquela pasta Matemática 2, depois de ter feito o PDF, e fazer o download daquele PDF. Aí sim, o download você consegue. Então vamos fazer isso agora de novo, né? Eu vou cancelar aqui porque não vai baixar. Vou clicar aqui em adicionar o arquivo de novo. Selecionar o dispositivo, arquivo. Aí eu estou de novo aqui na minha pasta, olha. Veja só, eu estou de novo aqui no meu Drive, né? Na pasta Matemática 2. Só que aqui não conseguimos carregar. Então, como fazer o anexo daquele download que fizemos agora há pouco? Você vai aqui nas 3 barrinhas, ó, e vem aqui em Download, ó. Quando você clicar aqui em Download, aqui está os downloads que você fez do seu PDF. Agora, se você clicar em um desses, ele vai carregar rapidinho lá no teu formulário. Aqui tem um monte de pasta porque eu estava fazendo o teste, tá? Então eu vou clicar aqui na minha função, que é a resposta lá que não mostrei para vocês, né? Mas eu fiz no caderno, tirei foto igual o professor pediu, criei o PDF e fiz o download dele, né? Então eu vou clicar aqui, olha só, quando eu clico aqui no botão agora, Upload, olha, rapidinho ele carrega para vocês, ó. Pronto, ó. Só veio para cá porque eu fiz antes o download do PDF, tá, pessoal? Se você não fizer o download do PDF, ela não vai carregar no teu formulário, tá? Então foi feita no caderno, qual diz aqui o comando da questão, tirei foto, fiz o PDF, como eu ensinei na aula passada. Depois desse PDF lá na minha pasta do Drive, eu fiz o download e consegui anexar pelo download. Bom, então vamos à próxima questão. Então, nós temos aqui na identificação da questão, ó. Após ter lido e assistido os vídeos das aulas e revisado o seu caderno, responda a questão abaixo. Essa questão aqui, pessoal, ela é de função, na qual a gente fala de domínio, contradomínio e imagem, tá? E a questão fala assim, relacione as linhas com as colunas. Então aqui na primeira linha, pessoal, eu tenho o contradomínio da função, na segunda o domínio da função e na terceira linha eu tenho a imagem da função. Essas são as siglas do que cada um representa, né? Então eu venho aqui na sigla e vejo aqui nas minhas colunas de respostas. Essa sigla primeira aí, CDF, é o conjunto imagem? Não é, né? É o domínio da função? Também não é. É o contradomínio sim. Aí eu clico nela, a bolinha fica marcada. Já na outra linha, D significa o domínio da função, segunda coluna. E o último é a imagem da função, primeira coluna. Então, esse tipo de resposta aqui, pessoal, é o que nós chamamos de grade de múltipla escolha.
Porém, na mesma linha, eu não consigo marcar duas respostas, tá? Por exemplo, se eu viesse aqui em imagem e tentasse marcar também domínio, ó, ele desmarca uma e marca a outra, tá? Por isso que é chamado de grade de múltipla escolha. Feito isso, tudo bonitinho, tá certo? É isso mesmo que é a resposta, eu vou em próximo. Na próxima questão, pessoal, ele não colocou uma identificação da questão, mas ele já disse que a questão é: dada a sequência abaixo, podemos identificar que... Aí a sequência que ele me deu é 3, 5 e 7. Essa sequência ela é uma progressão aritmética. Como é que eu sei disso? Porque a razão de um número para o outro é sempre 2, né? Por isso é uma progressão aritmética. Veja, que se eu pegar o número 2 e somar com o primeiro número, que é 3, eu vou obter o número 5, que é o segundo elemento. Se eu pegar o número 5 e somar de novo com a razão, que é 2, eu vou obter o terceiro elemento, que é 7. Então, aí eu já sei que é uma progressão aritmética. Aí, eu tenho aqui várias respostas que eu tenho que identificar. Na primeira coluna eu tenho: a sequência é formada com números primos. Sim, ela é formada com números primos, né? Então, eu vou marcar essa opção. Na segunda coluna, todos os números são ímpares. Também é verdade. Na terceira coluna, a gente tem: na sequência a partir do primeiro termo, para obter o número posterior, foi somado o número 2. Eu acabei de falar isso para vocês, né? Então, sim, está correta. O quinto termo desta sequência é 10. Aí, vocês teriam que continuar essa sequência para saber se o quinto termo é 10. Veja só, se eu pegar o número 7, que é o terceiro termo, e somar com a razão, que é 2, eu vou obter o número 9. É o quarto termo. Pegando esse quarto termo, que é 9, e somando com a razão 2... vai me dar o número 11 e não o número 10. Então, essa questão está errada. Vou para a próxima. É uma sequência crescente? Sim, é uma sequência crescente. Vai do 3, do 5, do 7 e assim por diante. Então, está correta. Veja que esse tipo de questão, na mesma linha, eu pude marcar mais de uma resposta. Por isso que esse tipo de questão aqui é o chamado grade de caixa de seleção. Eu posso marcar mais de uma, tá? Então, tá tudo ok, eu vou em próximo. Agora, pessoal, vem aquele trabalho de pesquisa que solicitei, aquele trabalho de pesquisa que fizemos no vídeo anterior. De novo, quem ainda não assistiu a videoaula anterior, tá aqui o card em cima para aprender como é que faz um arquivo, depois transforma em PDF e depois anexa aqui no formulário. Então, é extremamente importante que assista essa aula anterior, ok? Então vamos lá, pessoal, como é que a gente vai fazer para colocar esse arquivo aqui? Bom, primeira coisa, aqui é um arquivo de upload, é outro tipo de questão que a gente pode colocar. Esse tipo de arquivo aqui de pesquisa, eu sempre peço em trabalhos, tá? Exercício eu peço a resposta das questões, né? Trabalho de pesquisa eu peço que vocês façam naquelas normas da ABNT que mostrei para vocês em uma aula anterior, né? Com capa, contracapa, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências, né? Naquele padrão que pedi. Então, nós vamos aqui em adicionar o arquivo, clica nele, selecionar o dispositivo, vamos em arquivo. Aqui já caiu direto na minha pasta de download, né? Que fiz anteriormente. Mas se você cair direto aqui na tua pasta de Drive, por exemplo, naquela de Matemática 2, e clicar aqui, você não vai conseguir anexar, porque lembra que eu falei agora há pouco? Você tem que fazer o download desse arquivo em PDF, senão você não consegue anexar no formulário, tá? Ah, caiu aqui na pasta, professor, como é que eu faço? Eu já fiz esse download antes. Então, você vem aqui nas 3 barrinhas, vai em download e aqui vai aparecer todos os downloads que você fez. O nome do nosso trabalho é esse aqui, ó, trabalho de pesquisa. Então, eu vou clicar nele, tá? Quando eu clico nele, eu já posso colocar aqui logo, ó, e rapidamente ele carrega. Por que que ele carrega rapidamente? Porque eu já fiz o download do meu PDF, certo? Por isso que eu fui lá na pasta download, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um formulário desse para você ficar treinando nele, porque ele é só um formulário de treinamento, né? Um formulário teste, tá? Então, você fazendo isso umas 3 vezes, você vai ver que você vai ficar rápido. Vai fazer isso em 1 minuto, você consegue fazer todos os arquivos e criar o seu PDF e baixar o seu PDF aqui no formulário, ok? Bom, então veja, já carregou o meu arquivo, ficou vermelhinho aqui, né? Então, agora eu vou para a próxima questão. Nesta outra questão, preste bem atenção, eu vou voltar aqui para vocês observarem uma coisa. Ó.
Quando você está resolvendo um formulário, você tem sempre que olhar esses dois botõezinhos aqui de baixo. Voltar significa que você vai para a questão anterior, ou próximo, você vai para a questão posterior. Como aqui foi a última questão nossa, eu vou em próximo. Cliquei em próximo. Veja, presta atenção no que acontece. Agora, os meus dois botões é de voltar ou enviar. Caso você esteja olhando todas as questões do formulário para depois você responder e você, por engano, clicar em enviar, esse formulário não vai abrir mais para você, porque ele é programado para você responder ele uma única vez. É claro que o que eu vou deixar aqui na descrição, você pode enviar várias vezes, porque você vai estar só treinando, tá? Mas o que eu passo lá na sala de aula de vocês, ele só pode ser enviado uma única vez. Então, antes de clicar em próximo, veja se o nome é realmente próximo. Nesse caso aqui, o nome é enviar. Veja que ele já colocou uma advertência aí. Atenção! Após o envio desse formulário, você deve fechar a sua sala de aula, abrir novamente o formulário, verificar se a opção marcar como concluída está ativada. Se estiver, marque-a. Caso contrário, o seu formulário foi enviado para o seu professor. Pessoal, isso aqui acontece quando a gente está resolvendo o formulário pelo celular. Geralmente o que acontece? Quando a gente envia, aí fecha a sala, não abre mais. Pode acontecer de aparecer o botãozinho de marcar como concluída. Caso você envie e não marcou esse botão, o professor não vai ter acesso à sua resposta. Porque se não marcar como concluída, a prova fica como se estivesse em aberta para você. O professor não vai conseguir ver a tua resposta. Ele vai ver todo o formulário, todas as questões, mas não consegue ver as respostas. Bom, aí quando eu enviei para o professor, veja o que aparece no formulário. Todas as mensagens, inclusive a última da atenção que ele colocou, né? Aí aqui tem ver a pontuação, abrir a tarefa. Se eu clicar em ver a pontuação, é aquilo que eu falei no começo, né? Olha o que aparece. 5 de 8, ou seja, você acertou 5 questões de 8 que tinham o formulário. Mas vocês lembram que na primeira questão eu marquei ela errada, de propósito? Era só para mostrar isso para vocês, ó. Tá aqui ela, ó. Aquela do número π. Eu marquei conjunto dos números naturais, quando na verdade a resposta era conjunto dos números irracionais. E aí ele vai te dar o feedback, ó. Você errou a questão. A outra questão a gente marcou corretamente, ó. Então aparece tudo em verdinho, inclusive o valor da pontuação, ó. 1 de 1. A questão valia 1 ponto, você ganhou 1 ponto nela. Quanto que na outra, a questão valia 1 ponto e você errou ela, você tirou 0 nela. E assim fica para todas as outras questões. Professor, e os outros 2 pontos? É aquela que você anexou o seu PDF. Aqui não aparece pontuação nenhuma, veja. Por quê? Porque o professor ainda não corrigiu. É por isso que nos meus formulários eu sempre coloco para você ver a nota depois. Ou seja, depois que eu recebi todos, que eu corrigi todos, aí eu venho aqui, coloco a pontuação e libero essa nota para vocês. Lembrando, pessoal, que quando o professor libera para vocês esse formulário, ele fica salvo na tua sala de aula virtual e também fica salvo lá para o professor. Então, fica disponível por 2, você não consegue perder aquele formulário, né? Exceto se você deletar a tua sala de aula. Mas caso contrário, fica sempre salvo lá na tua sala de aula e sempre fica salvo na sala de aula do professor. Por isso a importância de você responder pelo formulário, porque fica o dia e a hora que você enviou para o teu professor. E também fica registrado lá na tua sala de aula o dia e a hora que o professor te devolveu o teu trabalho ou a tua prova corrigida. Bom, pessoal, aqui nós encerramos a aula de hoje e nós aprendemos o quê? A pegar aquele PDF e anexar no formulário Google. Além de aprender também como resolver outros tipos de questão lá no formulário Google, né? Então, se esse vídeo te ajudou, pessoal, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Também pode fazer comentários e sugestões de próximos vídeos que vocês queiram aqui no canal. Um forte abraço do professor Wagner.